Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Micaías e na aula de hoje vamos estudar um tema muito importante da matemática que é o estudo das equações do segundo grau. Todos vocês já sabem o quanto é útil o estudo das equações, tanto para a representação ou quanto para solucionar situações, problemas do dia a dia, certo? Pois vocês já estudaram as equações do primeiro grau em anos anteriores. Então vamos estudar um pouco mais a respeito das equações. Primeiramente, começaremos com uma situação, um problema. Na loja ao lado, um kit presente com 2 bermudas e 3 camisetas custa o mesmo que um kit presente com 1 bermuda e 2 camisas. Qual é o preço de uma bermuda? Então, nós temos aqui a camiseta, que custa R$ 36,00, temos a camisa, que custa R$ 95,00, e a bermuda não sabemos, é o que desejamos encontrar. Então, vamos representar essa situação através de uma expressão. Tá? Primeiramente, vamos chamar o preço da bermuda por X. Tá? A primeira parte do problema diz que um kit presente com 2 bermudas e 3 camisas. Então, vamos representar esta primeira parte. 2 bermudas e 3 camisetas. Pessoal, se uma bermuda custa X, então 2 bermudas vai custar 2x. Muito bem. 3 camisetas custam, vamos ver, 3 camisetas. Se uma camiseta custa R$ 36,00, 3 camisetas vai custar quantos reais? Vamos lá. Quem respondeu? 108. Então, esta primeira parte do problema fica solucionada dessa forma, 2x mais 108. Tá? Vamos representar agora a segunda parte do problema, que diz que um kit presente com 1 bermuda e 2 camisas. Vamos lá novamente. No início, nós dissemos que a bermuda custa X reais, tá? Então, uma bermuda você vai colocar X mais 2 camisas. 2 camisas, se uma camisa custa 95, 2 camisas vai custar o dobro, né? 95 vezes 2, 190. Então, nós representamos as duas partes do problema. A primeira parte ficou assim, 2x mais 108, e a segunda parte, x mais 190. Pela leitura do problema, a gente vê que esses dois kits custam o mesmo valor. Se eles são iguais, podemos colocar um sinal de igualdade entre ambas as expressões. E daí a gente vai ter uma equação do primeiro grau. Vamos resolver esta equação? Nós temos aqui a equação, então, 2x mais 108 igual a x mais 190. Para resolver uma equação, o nosso objetivo é trazer, ou seja, isolar as variáveis, ou seja, isolar as letras, deixar as letras sozinhas, e os números também vão ficar sozinhos de outro lado. Então, variável de um lado, letras do outro. Então, aqui no primeiro membro da equação, nós temos aqui o 2x, e no segundo membro da equação nós temos um x. Então, nosso objetivo inicial é tirar esse x do segundo membro e passar para o primeiro membro. De que forma a gente pode fazer isso? Subtrair x de ambos os membros. Tá? Se aqui tem x, se você tirar o x daqui, obviamente você vai ter que tirar um x daqui. Por isso é uma equação, não é? Tudo que você faz de um lado, você deve fazer do outro. Então, veja aqui em vermelhinho. Menos x. Eu estou subtraindo x dos dois lados da equação. Então, veja que aqui nós temos 2x e nós temos menos x. Fazendo esta operação, 2x menos x, vamos ter como resultado x, né? 108 a gente vai repetir,
E o 190 vai ficar sozinho no segundo membro, porque esse x cancelou com esse outro x, tá? São sinais opostos, então zero, cancela. Então, agora a gente já tem essa outra expressão. X mais 108 igual a 190. Esse 108 está no primeiro membro e o sinal dele é positivo. A gente vai tirar esse 108 daqui e passar para o segundo membro. Se o sinal dele é positivo no primeiro membro, ele vai com o sinal trocado. Ó. Aqui ele é mais, aqui ele vem com o sinal de menos. Então, vai ficar 190 menos 108. E agora o x ficou sozinho no primeiro membro. Fazendo esta subtração, x é igual a 82. Lembra lá do nosso probleminha? Então, a bermuda custa R$ 82, certo? Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos ver agora a respeito do grau de uma equação. Para você verificar o grau de uma equação, basta você identificar o maior expoente da incógnita. O valor do maior expoente da incógnita, certo? E o que é incógnita, professor? A incógnita é a letra, tá? É a letra que apresenta lá na sua equação. Os livros geralmente trazem escrito incógnita ou variável, tá? Então, pode ser que apareça também a palavrinha variável, pois está se referindo a letras, beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. No exemplo que a gente acabou de resolver, 2x mais 108 igual a x mais 190, nós temos aqui as incógnitas. As incógnitas, nesse caso, é o x, tá? Nós temos esse x aqui e nós temos esse x no segundo membro também. O que você vai verificar? O expoente, tá? Esse x tem expoente 1, esse x também tem expoente 1. Então, nesse caso, como o maior expoente da incógnita é 1, nós temos uma equação do primeiro grau, certo? Vamos a este outro exemplo. 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Vamos lá, nós temos esta incógnita x elevado ao expoente 2 e esta incógnita com x elevado ao expoente 1. Qual é o maior expoente? O maior expoente é 2. Então, obviamente, é uma equação do segundo grau. Simples assim, fácil assim. Mais alguns exemplos. Nós temos aqui um exemplo, 9x ao quadrado igual a 25. Nós temos aqui a variável x e o maior expoente dela é 2. Portanto, é uma equação do segundo grau. Outro exemplo. X ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 3. Nós temos a incógnita x e a incógnita x. O maior expoente dessa incógnita é 2. Portanto, é uma equação do segundo grau. E por fim, mais uma equação. Nós temos aqui as incógnitas x e o maior expoente da incógnita é o 3. Então, esta equação ela é do terceiro grau, beleza? Entendido? Vamos dar continuidade. Equação do segundo grau com uma incógnita. Vamos à definição. Denominamos equação do segundo grau na incógnita x aquela que pode ser reduzida a uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, sendo a, b e c números reais com a diferente de 0. Pessoal, esse a, esse b e esse c que aparece nessa expressão, eles são chamados de coeficientes, tá? E esse a que aparece ao lado do x ao quadrado, ele não pode ser um número igual a 0, porque se esse a for 0, quando você multiplicar 0 vezes x ao quadrado, vai cancelar essa expressão aqui com o expoente 2, tá? E o que vai sobrar? Vai sobrar uma equação do primeiro grau, e não é isso que a gente quer. Nós queremos estudar uma equação do segundo grau. Então, esse a ele tem que ser diferente de 0 obrigatoriamente. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0.
nós precisamos identificar os coeficientes dessa expressão. Isso é muito importante que vocês saibam reconhecer quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C em uma equação do segundo grau, tá? Veja que o A é o coeficiente que está ao lado do x ao quadrado. Quem é que está ao lado desse x ao quadrado? Que vem aqui na frente, né? Ó, olha a ponta da caneta. Nesse caso aqui tem o número 1 imaginário. Então, o A é 1. O B é o número que vem à frente do x. Quem vem à frente do x nesse caso aqui? Menos 5. Então, o B é menos 5. E o C é o termo que vem sozinho. Não tem x no C, não é? Ó. Então, o C, nesse caso, é igual a 6. Então, nós temos aí, ó, A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Outro exemplo, 6x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Quem são os coeficientes? No caso do coeficiente A, nós vemos aqui que é o 6. Quem é o coeficiente B? Alguém arrisca? Muito bem, eu escutei algum aluninho dizendo lá no fundo da sala de aula, menos 1. Show de bola. E quem é o C? Menos 1. Então, vai ficar dessa forma. Os coeficientes são coeficiente A, 6, coeficiente B, menos 1, e o coeficiente C, que é o termo independente, menos 1 também. Outro exemplo. Nesse caso aqui, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é sempre o coeficiente que está ao lado da incógnita com o x ao quadrado, né? Então, vamos ver, ó. Nesse caso, o coeficiente A é o 7. E quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o coeficiente que está à frente do x. Então, vamos lá. Nesse caso, o B é menos 1. Quem é o C? Antes desse sinal de igualdade, ó, veja que não tem um número igual nos dois outros exemplos que acabamos de ver. Então, nesse caso aqui, não tem o valor de C, né? Na verdade, tem, mas esse valor ele é nulo. Então, a gente vai dizer que os coeficientes são A igual a 7, B igual a menos 1 e o C igual a 0. Muito bem, pessoal? Tem mais um exemplo ainda, olha. X ao quadrado menos 36. A é igual a 1, nesse caso, né? O B ao lado do x, mas o x sozinho aqui não tem, ó, não tem o x com expoente 1, né? Se não tem, então, nesse caso, o B é igual a 0. E o C? O C, nesse caso aqui, é o menos 36, que é o termo independente. Então, veja só, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 36, ok? Dúvida? Questões? Se não tem, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos ver agora as equações completas e equações incompletas. É bom que vocês saibam diferenciar estas equações. Dada uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 na incógnita x. Ela será completa quando todos os seus coeficientes a, b e c são diferentes de zero. São aqueles coeficientes que já aprendemos a identificar, certo? Então, quando você tiver todos os coeficientes, quando você conseguir identificar todos os coeficientes na equação do segundo grau, você vai ter uma equação completa, ok? Ou seja, não pode zerar nenhum desses coeficientes. Alguns exemplos. X ao quadrado menos 9x mais 20. Veja que o A é 1, o B é menos 9 e o C é igual a 20. Todos eles são diferentes de zero, então posso dizer que essa equação é completa. Outro exemplo. Menos x ao quadrado mais 10x menos 16 igual a 0. O A, nesse caso, é menos 1, o B é 10 e o coeficiente C é menos 16. Todos os coeficientes são diferentes de zero. Então, nesse caso, esta equação ela é completa. Ela será incompleta quando B ou C, quando o coeficiente B ou o coeficiente C
ou esses dois coeficientes são iguais a zeros, tá? Então, vamos a alguns exemplos. Neste exemplo, x ao quadrado menos 36 igual a zero. Perceba que o a é igual a 1, o c é menos 36, mas não temos o b é igual a zero. E é justamente isso que está dizendo, né? Quando o b ou o c são iguais a zero. Se ocorrer esta condição, você vai ter uma equação incompleta. Outro exemplo, x ao quadrado menos 10x igual a zero. Nesse caso, o a é 1, o coeficiente b é menos 10, o coeficiente c, não tem, o coeficiente c é zero. Se o coeficiente c é zero, então essa equação, a gente vai dizer que ela é uma equação incompleta. Em um outro caso, 4x ao quadrado igual a zero. A é igual a 4, o b é igual a zero e o c também é igual a zero. Os coeficientes b e c, eles são iguais a zeros, então é uma equação do segundo grau incompleta. Entendido, pessoal? Então vamos dar continuidade. Agora nós vamos entrar na resolução de equações do segundo grau, completa e incompleta. No caso aqui, a gente vai estudar só com as incompletas primeiro. Futuramente farei um vídeo ensinando vocês a resolverem equações de segundo grau completa, ok? Resolver uma equação do segundo grau é descobrir suas raízes, tá? As raízes que torna a expressão verdadeira, tá? Quando você descobre as raízes e substitui a equação originária, você vai tornar, essas raízes vai tornar essa expressão verdadeira. Ou seja, os valores que a incógnita pode assumir, tá? E aí, resolução de uma equação do segundo grau incompleta. Vamos partir de uma situação problema. Uma situação comum no nosso cotidiano, né? Um curral tem formato retangular e área igual a 288 metros quadrados. Uma das dimensões tem o dobro da outra. Quanto mede cada uma das dimensões desse curral? Nós temos aqui o esboço do problema. Então, veja que nós temos uma dimensão x, né? Ó, uma tem o dobro da outra. Se 1 é x, a maior será o dobro, ou seja, 2x. O dobro é você multiplicar por 2. Muito bem. Como a informação que nós temos aqui é a respeito da área desse retângulo, nós vamos precisar da fórmula que calcula a área do retângulo. Vocês lembram qual é a fórmula? Justamente esta daqui. Área é igual a base vezes altura, ou comprimento vezes largura também, né? Por que não? Então vamos lá. O A, nós temos a informação que é de 288, então nós vamos substituir o A por 288. O B vai ser o 2x e a altura o x. Então vai ficar dessa forma. Trocamos o A por 288, B. Aqui tanto faz porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então o B, o x e o H, 2x. Se você colocar o B, 2x e o H, x, vai dar a mesma coisa também. E agora a gente vai multiplicar. Quanto é x vezes 2x? Como que multiplica a letra? O que acontece? O x vai ficar com o expoente 2, né? Quando você está somando, quando você está multiplicando potências com bases iguais, você conserva a base, no caso a base é x, e soma os expoentes da base. Nesse x aqui o expoente é 1, esse outro x, o expoente também é 1, 1 mais 1 dá 2. Então a gente encontrou essa expressão, 288 igual a 2x ao quadrado. O nosso objetivo aqui é deixar o x sozinho. Então o x tem que ficar de um lado e os números do outro. O que a gente pode fazer para tirar esse 2 daqui? O 2 está multiplicando o x. Como que eu faço para sumir com esse 2 daqui? A gente pode dividir os dois lados dessa equação por 2. Tá? Quando você divide os dois lados por 2, está mais aqui na frente, né? Quando você divide os dois lados por 2, você não altera a equação.
Veja que aqui eu só inverti, tá? Dizer que 288 é igual a 2x ao quadrado é a mesma coisa de dizer que 2x ao quadrado é igual a 288. Eu fiz esta inversão só para o x ficar no primeiro membro, tá? Então, agora sim, nós vamos dividir os dois lados por 2. Quando a gente faz isso, a gente vai cortar esses 2 com esse 2, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1. E vai sobrar só o x ao quadrado no primeiro membro. Dividindo 288 por 2, 144. E agora nós temos aqui um x elevado ao quadrado. Vocês já estudaram isso aí também. A operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da divisão é a multiplicação. E vice-versa, né? E a operação inversa da potenciação, quem lembra? Muito bem. É a radiciação. Então, esse expoente 2 aqui vai passar para o outro lado como a raiz quadrada. Pessoal, e sempre em uma equação de segundo grau, nós vamos ter duas respostas, né? Então, eu vou ter dois números que elevado ao quadrado dá 144. Por isso que eu coloquei aqui um mais e menos, tá? A gente vai ter que ter esses dois números. Qual a raiz quadrada de 144? Raiz quadrada de 144, 12. Como nós temos aqui um mais ou menos, então eu coloquei x igual a 12 ou x igual a menos 12. Veja como é verdadeiro esse fato. Se você pegar 12 e elevar ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144, satisfaz essa equação. Se você pegar menos 12 vezes menos 12, menos com menos vai dar mais. E 12 vezes 12 também vai dar 144. Mas, observando o nosso contexto, pessoal, observando o nosso contexto, aqui está falando de um curral que tem formato retangular. E é incabível a ideia de ter um número negativo. Não tem como você ter uma dimensão com um número negativo. Então, nesse caso aqui, especificamente, por causa do contexto, nós vamos adotar como resposta apenas o número 12 positivo, tá? Então, a nossa solução, obviamente, se o x é 12, o dobro de x é quantos? 24, que é 2 vezes 12, 24. Então, as dimensões desse curral é 12 e a maior é 24, beleza? Vamos dar continuidade. Um exemplo, determinar as raízes reais ou soluções da equação 2x ao quadrado menos 72 igual a 0. Ok, lembrando que o nosso objetivo é deixar as letras do primeiro membro e números do segundo membro, tá? Então, vamos lá. Para tirar o 72 do primeiro membro, nós vamos adicionar 72 aos dois lados da equação, ok? Adicionamos 72 a ambos os membros da equação. Por que a gente adicionou 72 aos dois lados? A gente pensa isso daqui como uma balança. Tudo que você faz de um lado, para manter o peso de um lado, você tem que fazer do outro, porque senão a balança perde o equilíbrio, certo? Então, se aqui tem menos 72 e eu quero sumir com esse 72 daqui, eu tenho que adicionar 72 aqui e 72 aqui também, tá? O que eu fiz aqui, eu faço aqui. E aí, você pode cortar. Esse menos 72, corta com esse 72. Nós vamos ter esta expressão. No primeiro membro vai sobrar 2x ao quadrado. 0 mais 72, 72. O 2 está multiplicando o x, não é? Se você for passar ele para o segundo membro, o que ele vai acontecer? Qual é o inverso da multiplicação? A gente já falou sobre isso nesta aula. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu posso dividir os dois lados dessa equação por 2, tá? Dividindo os dois membros por 2. E aí, dividindo 2 por 2, vai dar 1x ao quadrado. E 72 dividido por 2, 36. X elevado ao expoente 2. O inverso da potenciação é a radiciação. Se você quer tirar esse 2 expoente do primeiro membro e passar para o segundo membro, ele vai ir como uma raiz quadrada, tá? Então, x é igual a raiz quadrada de 36, é 6, tá?
ou x igual a menos 6. Lembra que eu falei que tem duas respostas que satisfazem essa equação? Positivo e negativo, né? Se você pegar 6 e elevar ao quadrado, o resultado é 36. Se você pegar menos 6 e elevar ao quadrado, o resultado também será 36. Então, as equações do segundo grau sempre terá duas respostas, tá? Mesmo que sejam iguais, mas terá duas respostas. Outro exemplo. Resolver a equação x ao quadrado menos 2x igual a 0. Inicialmente, colocamos o fator comum x em evidência. Então, veja nesse caso aqui. X ao quadrado. O fator que se repete, o fator comum, nesse caso é o x. E nós vamos colocar esse x em evidência. Quando você colocar em evidência, vai ficar dessa forma. Se você pegar x ao quadrado e dividir pelo fator comum em evidência, x ao quadrado dividido por x, vai dar x dentro do parênteses. Se você pegar 8x e dividir por x, vai dar 8. Agora veja, se você quiser voltar aqui em cima novamente, basta multiplicar, aplicando a regra distributiva da multiplicação, né? A propriedade. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 8, menos 8x. É a mesma coisa, porém escrita de forma diferente, tá? Então veja que x vezes x menos 8 igual a 0. Se isto é verdade, pessoal, então um desses dois fatores é 0, tá? Porque, por exemplo, ou x vai ser 0 ou esse vai ser 0, para poder cancelar. Porque você só obtém 0 em uma multiplicação quando um dos elementos for 0. Então, o que a gente faz? Você pega esse x igual a 0, então x igual a 0 e você já tem uma resposta, né? Ou esse outro aqui é igual a 0, que é o que está dentro do parênteses. X menos 8 igual a 0. Então, x menos 8 igual a 0, e daí você vai resolver isso daqui. X menos 8 igual a 0. Se está menos 8, passa para o segundo membro positivo. Então, x é igual a mais 8, tá? Então, quem é o 0 nesse caso? X, ele vai ser 0, né? Você trocar aqui por 0 vai satisfazer essa equação. Ou x também pode ser 8. Se você trocar o x por 8, também vai satisfazer esta equação. Então, as nossas duas respostas para esta equação, que são as raízes dessa equação, é 0 ou 8, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essa aula tenha ajudado a vocês compreender esse conteúdo. E futuramente estarei postando novos vídeos aí para vocês. Até mais. Obrigado. Valeu pela atenção.